Conforme eu tinha prometido, vou falar sobre plágio e citação, bem rapidamente, só para recordar aí, para que a gente não caia ou não cometa esse erro aí na hora de redigir o projeto de TCC. Bom, eu fiz uma busca rápida no PubMed, sem muito detalhamento, ou sem muito critério, mas utilizando somente a palavra plágio, né? E eu encontrei, percebe que durante o tempo, né, não houve muita preocupação com a relação com essa questão. Mas de um tempo para cá, houve um aumento muito exponencial, muito parecido até com o vírus Covid aí, em relação à infecção, né? Então, há uma preocupação muito grande sobre a questão do plágio nas publicações científicas. Isso fica evidente e claro quando a gente verifica esse aumento dessa curva aqui, o aumento das publicações sobre o tema. Bom, para elucidar essa questão que eu estou falando, de preocupação com plágio, eu achei uma fonte que é do Sanches et al. E aí, para chamar a atenção, eu uso essa palavra et al. E geralmente essa palavra ela aparece em itálico, quando eu quero falar de um autor e seus colaboradores, geralmente quando tem mais de 3 autores. Ele destaca publicações internacionais onde os autores eles simplesmente traduziram um artigo em inglês e publicaram na língua espanhola. Então, esse cara aqui, Spin Jaime, ele pegou um artigo em inglês do tema, traduziu para o espanhol e publicou nessa revista aqui, International Journal of Allergy Medications. Tá? Então, na verdade, ele denuncia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos que foram publicados nesse nível, né, de tradução e publicação numa revista. Então, de qualquer forma, tem outros autores ingleses também, americanos, que têm a mesma preocupação. Então, o que seria o plágio, né? Eu trouxe duas definições, aproveitando a questão da citação, eu vou falar sobre elas, né? Primeiro fala que envolve o roubo e depois a utilização do trabalho de alguém mentindo sobre esse uso, né? Sem fazer ao pé da letra. Foi publicado por esse cara Sox, só que foi citado por esses dois autores. Então, eu não li o Sox, né? Eu li o Eglisson e Erickson, 2014. Mas ele está citando lá no texto dele o Sox. Então, é Sox citado. Apude é um termo inglês, um termo latim. Um termo latim, utilizado para falar citado por. Então, Sox 2002, citado por Elgson e Erickson, 2014, e o Sox falou isso. O Elgson e o Erickson, 2014, eles falam, eles preferem dizer que o plágio é a cópia de parte de algum trabalho que já foi publicado e você usa demonstrando que esse trabalho é como se fosse seu, né? Então, é crescente nas publicações no mundo inteiro a questão do plágio, e a partir de meados de 2005, 2006, começaram a lançar softwares que fazem a busca de plágio, né? Foi o boom aí dos softwares de plágio, 2003, 2004, mais ou menos. Foi logo que eu comecei a dar aula nas universidades particulares, que estavam começando a abrir e tal, e aí começou esse boom de software também para verificar plágio. Bom, enfim. E aí, ó, baseado em citação, né, como eu tirei essa tabela de um artigo, na íntegra eu coloquei fonte e a fonte que eu tirei. E essas duas citações aqui, que estão aqui, elas aparecem nessa revista aqui, ó, Med Health Care and Philos 2015, volume 18, da página 91 a 101. Então, é uma forma, como eu estou fazendo um material de aula, eu não tenho que seguir, na verdade eu tenho que seguir qualquer tipo de citação, né? Eu tenho que mostrar de onde eu estou tirando, mas eu não tenho que seguir as regras que vocês terão que seguir para escrever o projeto de vocês, que é a BNT. Bom, aqui eu usei a BNT, obviamente, para ilustrar, mas não necessariamente eu precisaria ter feito dessa forma, poderia ter feito de outra forma. Bom,
Em termos de citação, então, tem dois tipos de citação. Tem dois tipos de citação. Então, em relação à citação, nós temos dois tipos de citação. Citação autor-data e a citação autor-número. Aqui a gente leva em consideração todas as duas citações, é importante salientar isso. As duas citações são da ABNT, são a NBR 10520, que é esse documento que está aqui embaixo. Então, a citação autor-data e a citação numérica, elas são também da ABNT, tá? Só que a gente usa no TCC a citação autor-data, tá? A citação autor-data, ou citação numérica, ela tem três formas de citar. A citação direta, a indireta e a citação de incitação, que eu chamo carinhosamente de citação duplamente indireta. Eu brinco até que a citação de citação é a citação que causa o telefone sem fio. Mas aí eu vou falar para frente o que é cada uma delas. Bom, o que é a citação direta, né? A citação direta, e aí aproveitando a questão da ABNT, é a transcrição textual da parte da obra do autor consultado. Então, eu estou transcrevendo textualmente parte da obra dele. Transcrevendo ipsis literis, igualzinho está no texto que você escolheu. E aí, por isso que eu coloquei citação direta, ou ipsis literis. Ela é na íntegra, ela é obrigatório aspas, é obrigatório citar a fonte, é obrigatório colocar o ano, é obrigatório colocar a página, e existe uma exceção, quando eu faço citações diretas com mais de 3 linhas. Mas aí eu vou mostrar quando eu fizer o exemplo. Tá? Esse documento aqui, ou seja, essa forma, esse documento, esse conteúdo aqui foi tirado da NBR 10520/2002. Tá? Então, essa citação direta, também chamada de ipsis literis, ela tem como regra o uso das aspas obrigatório. É obrigatório citar, é obrigatório colocar a página, é obrigatório colocar o ano, exceto quando eu tenho citações diretas com mais de 3 linhas. Aí eu vou mostrar o que eu faço quando eu tenho citações com mais de 3 linhas. Tá? A citação indireta, aí eu coloquei, ou também chamada de parafraseada, é o texto baseado na obra do autor, consultado. Então, eu vou me basear num pedaço do texto, e vou fazer o meu texto, mas sem mudar a ideia central. Eu não posso alterar a ideia do cara. A ideia tem que ser a mesma. Então, é obrigatório citar, mesmo que eu peguei só uma ideia. É obrigatório citar, é obrigatório colocar o ano e é opcional colocar a página. Tá? Beleza? E a citação de citação, ou duplamente indireta, mas aí eu estou falando que sou eu que chamo assim, não tem nada sobre isso em lugar nenhum. Eu que coloco esse nome para ela carinhosamente, é uma citação direta ou indireta de um texto em que você não teve acesso ao original. Então, estou olhando o texto de alguém, ele cita um autor, e aí eu vou lá e pego essa citação de lá, ou pego a ideia. Tá? Aí sim é a citação da citação. Então, exemplo de citação da citação. Essa aqui, ó. Esse pedaço aqui, o Elgson e o Erickson, que citou o Sócrates. Eu não li o Sócrates. Eu peguei o texto do Elgson e do Erickson. E lá no texto ele citava o Sócrates integralmente. Uma citação na íntegra. Beleza? Então é isso. Então nós temos esses 3 tipos de citação. E aqui a gente vem para a citação duplamente direta. O que é obrigatório? Citar é obrigatório, o ano é obrigatório e a página é opcional. Beleza? Agora vamos aos exemplos então. Bom, então vamos aos exemplos, né? Então eu baixei um texto aqui. Fui lá no Cielo, baixei um texto em português para facilitar. E aí estou escrevendo a meu TCC sobre hipertensão, atividade física e crianças de escolas públicas. Aí eu encontrei esse texto aqui. Aí lendo o texto, já de cara eu gostei muito da definição aqui
da definição, do que ela traz aqui sobre hipertensão arterial, né? Então ela traz aqui, ó, a hipertensão arterial é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, em todo mundo. Eu achei maneiro isso aqui. Eu quero falar sobre isso. Se eu pegar aqui na íntegra, igualzinho está aqui. Eu vou colocar aqui. Então, aí eu coloquei lá no texto lá. Segundo, eu não sei quem foi. Aí eu vou colocar entre aspas. Estou colocando aqui no PowerPoint, só para vocês poderem ver. Depois eu posso colocar no Word também, se for o caso. Então, segundo fulano, a hipertensão arterial é um dos maiores problemas de saúde pública em todo o mundo. Perceba que eu copiei na íntegra. Mas, quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso foi a citação número 1. A citação número 1 é quem? Vamos lá ver quem que é a citação número 1. A citação número 1 é esse cara aqui, ó, Goulart. Ah, então foi o Goulart que disse isso. Beleza. Então, segundo Goulart, qual o ano que ele falou isso? Ah, o ano foi 2011. 2011. Mas eu li o Goulart? Eu peguei esse texto para ler? Ah, se eu peguei esse texto para ler e verifiquei que essa frase está lá no texto, eu posso citar a fonte original. Se eu não fiz isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Citado por quem? Ah, citado. Então, citado por é o Apud. Apud Souza. Tira o itálico. Souza. Et al. Em itálico. Ponto. Depois vírgula. 2017. 2017. Ok? Então, essa seria uma forma de citar. No texto, correntemente no texto, eu cito o autor como se estivesse escrevendo o nome próprio, normal, com a primeira letra em maiúsculo e as demais também. Beleza? Mas eu podia também escrever assim, ó. Eu poderia também citar assim, a hipertensão. Aí eu vou copiar aqui e colar para ficar mais fácil. A hipertensão arterial, parará, parará, parará. Quem escreveu isso? Ah, foi Goulart. Ele é autor sozinho disso. Citado por quem? Apud Souza et al. 2017. Ponto. Ou desculpa, aqui não tem. Aqui eu errei. É sem esse parênteses aqui. Tá? E aqui também. Beleza? Então, tá feito. Então, isso é uma citação direta. Isso é uma citação direta. O que faltou aqui na citação direta? Desculpa. O que faltou na citação direta aqui? A página. Qual foi a página que ele citou? Que é obrigatório. A página que citou é 43. Então, aqui, ó. Vírgula P 43. Vírgula P 43. Agora sim. Aí tá ok. É isso aí. Tá? Então, é isso aí. Quem vai aparecer na referência? Souza. E aqui não é, esse Souza aqui não é itálico. Quem vai aparecer na referência é justamente esse artigo aqui. Esse cara aqui não vai, a não ser que você... Se você lê o Goulart, você cita o Goulart, não precisa citar o Souza, né? Então, fique atento a isso. Beleza? O que seria a citação indireta? Ou parafraseada? Bom, citação direta e parafraseada. Na introdução, eu não vou encontrar quase nada para citar de forma indireta, porque tudo aqui na introdução tem uma fonte. Ó. Esse cara aqui foi citado por ele, esse trecho aqui foi citado número 2, esse trecho aqui foi citado número 3, esse trecho aqui número...
Por que a introdução é toda citada? Porque a introdução foi construída baseada na literatura. Então ele tem que citar a fonte de onde ele está tirando. Ele não tirou da cabeça dele. Percebam que ele está citando. E tem lugar que tem até mais de uma citação. Ó. Estudos têm demonstrado. Estudos está no plural. Então são mais de um estudo. Então estudos têm demonstrado, parará, 6 e 7. Tem 2 citações aí. Então é importante identificar que na introdução, dificilmente eu vou encontrar um trecho sem uma fonte. Mas eu encontrei aqui, ó. Considerando a dificuldade de realizar um protocolo extenso em pesquisas populacionais, é possível que a avaliação em uma amostra possa fornecer informações importantes para tomar decisões e recomendações. Então, vou imaginar que eu queira citar esse trecho aqui. Se eu pegar na íntegra, então meu Word já abriu, na íntegra, ok. E ele for mais de então, recordando aqui, eu estava aqui, aí na introdução eu achei um trecho que eu acho interessante citar, mas eu estou com preguiça, aí eu quero citar ele na íntegra. Então eu vou colocar aqui, ó, aspas, colar na íntegra. Tem quantas linhas aqui? Mais de 3. Então o que a BNT fala? A BNT fala o seguinte, olha, quando você tem mais de 3 linhas, você tem que fazer o recuo. Eu tenho que fazer o recuo para 4 aqui, porque tem que somar daqui da margem até aqui 7. Então já tem 7. Eu vou tirar aspas. Tirei aspas. Então percebam que eu tirei aspas. Tirei aspas aqui. Eu vou colocar aqui espaçamento simples. A fonte do meu texto, né, 12 e times. A fonte do meu texto lá, do projeto, tem que ser times 12. E o espaçamento do texto, ele é 1,5, não é isso? Só que para a citação direta longa, ele vai ser tamanho 10, espaçamento 1, e eu tenho que deixar 0 aqui, ok? E eu posso colocar aqui a citação aqui, ó, no final. Então, Goulart et al. Não, Goulart não. Souza et al. 2017 P. Aí eu vou ver qual que é a página. P. Qual que é a página? 43. Então, página 43. Fecho aqui. Beleza? Então, ele vai aparecer assim no texto. Vai aparecer assim no texto. Citação longa. Então, não é obrigatório aspas, mas eu mudo o tamanho da fonte para 10. Espaçamento simples. E coloco aqui todas as informações que são obrigatórias na citação. Ok? Então, beleza? Então, salvei aqui de novo. Não precisava de salvar. Agora eu quero fazer uma citação parafraseada. Aí eu li isso aqui, ó. Parafraseada. Eu li isso aqui. Parafraseada. Eu peguei esse trecho aqui e quero citar. Então eu vou colocá-la aqui, ó. Esse trecho aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o contexto dele e colocar. Então o que ele fala aqui? Com base na necessidade de confirmação diagnóstico da hipertensão em situações de risco, encontrados no decorrer de estudos sobre essa temática, o presente objetivo. Então ele colocou o objetivo dele, que não tem muito o que falar, né? Então eu vou apagar aqui, ó, até aqui, ó. Ele está falando do objetivo, por isso que eu apaguei. Aí, com base na necessidade de confirmação do diagnóstico da hipertensão em situações de risco, encontrados no decorrer de estudos sobre essa temática. Não, ficou ruim. Vamos pegar aqui outro pedaço do texto que... vamos pegar aqui resultados aqui, ó.
Vamos imaginar que esse pedaço aqui você quer reportar no seu trabalho. Beleza? Citação parafraseada. Então ele coloca essa. As maiores médias de PA diastólica foi para a idade de 9 anos e 10. Sobrepeso e obesidade alcançaram as maiores médias do estado nutricional. As demais médias da PA diastólica foram consideradas semelhantes para o sexo. Então, eu posso simplificar de alguma forma dizendo que as maiores médias de PA diastólica aconteceram nas crianças de 9 e 10 anos. O mesmo aconteceu com as crianças com sobrepeso e obesidade. Ponto. A pergunta que eu faço para vocês: eu que escrevi isso? Aconteceram. Eu que escrevi isso? Foi. Mas baseado em quem? Baseado no Souza. Então, eu não posso deixar de colocar aqui a fonte. Souza. Ctrl et al. 2017. Precisa da página? Não, a página é opcional. Então, eu não preciso da página. E aqui está feito. Eu peguei o trecho, transformei e citei a fonte. Tá? Então é isso que seria. Eu vou deixar o texto da BNT com vocês, para vocês darem uma olhada nesse texto da BNT. Tá? A citação duplamente direta já foi falado, que é usando a estrutura PUD, com o exemplo lá de cima. Para não ficar muito grande, eu termino aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.